Olá, tudo bem? Vamos fazer as correções do caderno de atividades, questão 25 a questão 35. É logo depois da vinheta. Vem comigo. Página 35, questão 25, e temos: uma empresa tem 15 funcionários e a média dos salários deles é R$ 4.000. A empresa é dividida em 3 departamentos, sendo que a média dos salários dos 6 é 3.750, dos 6 administrativos, né? 4 outros funcionários com média de 425 e o restante ele quer saber qual é a média deles, desse departamento comercial. Então nós vamos fazer 6 vezes 3, 750, 4 vezes 4, 125 e 5, porque esse aqui tem 6 com 4, 10 para 15, 5. Então 5 vezes o departamento comercial. Tudo isso, toda essa soma será dividida por 15 e assim encontraremos a média, que é 4.000. Então você vai fazer esse vezes esse, 22.500, esse vezes esse, 16.500, mais 5M igual a 60.000. Menos 39.000, 21.000, dividido por 5, 4.200, alternativa letra E. Próxima questão: os dois conjuntos P e L, de 12 valores cada, representam, respectivamente, as idades das atletas das equipes de vôlei feminino da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, respectivamente. P, L estão aqui. Com base nessas informações, analise as seguintes afirmativas. A moda do conjunto P tem 2 unidades a menos que a moda do conjunto L. A moda de P, veja aqui que é 25, de L 27, e é claro que isso é a diferença das 2 unidades. A mediana de L é 25,5. Aqui temos L, um conjunto de 12 valores, então a mediana será a média aritmética entre o sexto e o sétimo valor. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, sexto, sétimo. Então, portanto, 26,5, ou seja, falso. Então, 1 verdadeiro, 2 falso. Como é de 27 anos a idade média do conjunto P, então o desvio médio é 3,5. Desvio médio, vocês se lembram que a gente precisa achar primeiro a média, pegar a diferença para cada valor, isso em módulo, e depois de somar todos esses desvios, você tira a média. E aí, veja, vai dar a soma, deu 326, que dividido por 12 deu pouco mais que 27. Ou seja, a alternativa 3 está falsa e, portanto, a letra A é a que você vai marcar. Lembrando aqui o que eu falei do desvio médio. Olha como é feito: módulo faz a soma de todos, divide pela quantidade, e assim o desvio médio dá 1,2. Questão 27. A média das idades dos homens de uma empresa é 45, das mulheres 40 e a média geral 43. Qual é a porcentagem de mulheres nessa empresa? Nós sabemos que, como ele está falando aqui de porcentagem, a gente vai dizer que o total é 100%. Então, a porcentagem de mulheres chamaremos de X, por exemplo. Então, sendo assim, a porcentagem de homens será 100 menos X. Então, porcentagem de homens vezes a média, porcentagem de mulheres vezes a média, dividido por 100, dá a média geral, que é 43. Passo 100 multiplicando, 4.300. 4.500 vai passar para lá, que vai ficar menos 5x igual a menos 200, ou seja, x igual a 40, e a alternativa correta, como você pode ver aí, letra E. Questão 28, temos aqui um gráfico com muitas informações, e ele diz que isso são as porcentagens de registro de nascimento do ano por grupos de idade de mães. Então temos 99, 2004, 2009, acompanhe a legenda. Com base nos dados do gráfico, pode-se afirmar corretamente que a idade mediana das mães das crianças nascidas em 2009 foi maior que 27 anos. Às vezes a gente pode analisar o gráfico e não precisa fazer todo o cálculo. Veja, 2009, pela legenda é o tom mais claro. Então a mediana está aqui. A mediana a gente precisa achar o ponto médio, né? Precisa achar os 50%. Então 0,8 com 18,2 dá 20. 48,3, está faltando 1,7. Então só falta 1,7 de 25,2, ou seja,
A mediana vai ser pouco mais que 25. Então essa alternativa está falsa. Quando ele diz essa aqui, que vai ser menor que 23, é ainda mais grave. Eu acabei de dizer que ele é pouco mais que 25, então falso, falso. A mediana das mães nascidas em 99 foi maior que 25 anos. Observe que agora ele falou do ano de 1999, então agora é a cor mais escura. Então vai ser esse que dá 21,5, 52,3. Então está aqui e passando 2,3 desse, pouco mais que 20. Ele diz foi maior que aqui, maior que 25, então falso. Aí agora ele falou em média. A média das mães das crianças nascidas em 2004 foi maior que 22. 2004 é o do meio, maior que 22. Nós vamos pegar essas porcentagens e multiplicar pelos respectivos pontos médios. Esses valores e esses eu nem vou considerar, porque são mínimos em relação ao total, e aí dá para a gente fazer um valor aproximado. Então, tirando a média disso aí, teremos cada porcentagem. Só chamar a atenção aqui que aqui está digitado 17,9. Aqui, quando aqui está escrito 19,7. Na verdade, que deveria ser 19,9, que é esse valor aqui, tá vendo? Os outros todos estão corretos. Pronto. Calculando então a média, 24,86, que é maior que 22. Alternativa correta, portanto. Questão 29. O quadro a seguir apresenta todas as medalhas ganhas por países da América do Sul durante os Jogos Olímpicos de Atenas, realizados em 2004. Dos 12 países sul-americanos, apenas um não participou. Aqui estão todos os ganhadores de medalha, portanto. E ele diz, é correto afirmar, do total de medalhas conquistadas, 37,5 foram de ouro. Medalhas de ouro 9, total 24, então 9 de 24 dá 37,5%, portanto alternativa verdadeira. A média do número de medalhas de prata conquistadas pelos 6 países do quadro é igual a 0,5. Medalha de prata 3, dividido por 6, 0,5, verdadeira também. O desvio padrão, deixa eu grifar, o desvio padrão do número de medalhas de bronze conquistadas pelos 6 países do quadro é a raiz de 5 sobre 3. Vocês sabem que para calcular desvio padrão, a gente precisa calcular primeiro a média. Então vamos calcular a média, que está aqui, ó, 12 dividido por 6 vai dar 2. Então a média é 2. Faz os desvios ao quadrado, soma tudo, 10 dividido por 6, 5 sobre 3, mas isso aqui é o valor da variância. Como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então vai ficar raiz de 5 sobre 3, portanto 0,4 também verdadeira. Bom, a mediana do número de medalhas conquistadas pelos 6 países do quadro é igual a 2. A mediana igual a 2. Então olha aqui, mediana a gente sabe que precisa colocar em ordem. Então primeiro, segundo, terceiro valor. Então esse será o terceiro valor, esse será o quarto e a mediana vai dar 2,5. Ele disse que a mediana era igual a 2. Falso. Dos países sul-americanos participantes do evento, 50% não ganharam medalha de ouro. Medalha de ouro apenas esses 3. Como são 11 participantes, então 8 não ganharam, e 8 de 11 é bem mais que 50%, por isso falso. Considerando que o número de medalhas de bronze conquistadas pelo Brasil nesse evento foi 50% menor que o obtido na Olimpíada de 2000, então o Brasil conquistou menos que 6 medalhas. Ora, o Brasil conquistou 3. E 3 foi 50%. Então qual foi o total de medalhas conquistadas? 6. E ele disse que foi menos que 6. Falsa também. Então apenas as 3 primeiras foram verdadeiras. Questão 30. Temos aqui uma linda imagem. A tabela abaixo apresenta os números de gols das 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2014. Qual a variância? Então a gente vai calcular primeiro a média, que vai dar 22,25, faz o desvio, eleva ao quadrado, encontra o somatório,
60,75. Dividido por 4, 15,19 aproximadamente. Essa, portanto, é a variância, ok? E como você está vendo aí, a alternativa correta, a letra D. Questão 31. Temos aí um gráfico onde ele cita aqui, lembrando para a gente que as medidas de dispersão indicam o quão próximos ou afastados são esses valores. E ele diz assim: o gráfico representa o consumo de água em certa residência de Feira de Santana no primeiro semestre de 2011. Nessas condições, de acordo com a ilustração e o texto, pode-se afirmar que houve uma regularidade nos consumos, e aí vem com todos esses resultados aqui. Então, vamos calcular o consumo do segundo semestre, do segundo trimestre foi mais regular, do primeiro trimestre. Então, nós vamos calcular aqui do primeiro trimestre. Vamos calcular primeiro a média, que deu 15. Para dar média, a gente calcular o desvio padrão, raiz de 8 sobre 3. A média do segundo trimestre deu 17. E o desvio padrão deu raiz de 14 sobre 3. Então, como o desvio padrão no primeiro trimestre foi menor, significa dizer que ele é mais regular, e a alternativa correta, como você pode ver, letra E. Item 32. Com o objetivo de melhorar o atendimento em um call center, um supervisor anotou as seguintes informações. Determine o valor de K, sabendo que a duração média foi 15 minutos. Então, aqui o valor a ser descoberto é K, e nós vamos tomar ponto médio e faremos 8 vezes 5, ou 5 vezes 8, 15 vezes 6, 25 vezes K, 35 vezes 2, dividido pelo somatório, que vai dar 16 mais K. Isso será igual à média, que é 15. Então, resolvendo essa equação do primeiro grau, encontraremos K igual a 4, letra B. Com relação aos dados da atividade anterior, calcule moda, mediana, variância e desvio padrão. A moda, sabe que sempre é o mais fácil a gente obter. Então esse valor aqui a gente já descobriu que é 4. O que tem uma maior frequência é o 8. A maior frequência foi 8, que foi registrado nessa classe modal. Então a classe modal é de 8 a 10, sendo assim a moda 5. A mediana, que foi a outra coisa que ele pediu, nós poderemos observar o seguinte: ao todo temos 14, 18, 20 valores, então a metade 10. Já que já tem 8, você falta pegar 2 daqui. Só que 2 corresponde a 1/3 de 6. Como a amplitude aqui é 10, então 1/3 de 10 dá 3,3. 3,3 mais 10, 13,3 será a mediana. Então, moda 5, a média nós já vimos aqui que tinha sido, ele tinha dado aqui, ó, média 15, então observe, média 15, a moda 5, a mediana 13,3. Essas são as medidas de tendência central. Agora, a variância, você vai pegar a média, fazer os desvios, elevar ao quadrado, encontrar o somatório, fazer sempre o desvio ao quadrado vezes a frequência de cada um. Esse somatório vai dar 2.000, que dividido por 20, 100. E aí, então, o desvio padrão, 10. Ok? Texto para as questões 34 e 35, que são as últimas. Temos aqui uma tabela, um histograma, e ele pede a mediana, que você pode fazer através do cálculo de áreas, né? Pegando a área para a esquerda igual a área para a direita, ou fazendo a relação lá que nós observamos. Eu quero sugerir que você use um raciocínio lógico para você chegar pelo menos saber se qual é o valor, ele se aproxima de quanto. Sem precisar fazer os cálculos precisamente, você observaria o seguinte: aqui temos 3 e aqui temos 9. E o total podemos observar que é 20. Ó, 9, 15, 18, 20. Então a mediana, ou a metade, será 10. Se aqui tem 3, para chegar na metade faltam 7. Então 7 de 9. Tá vendo? Eu quero 7 de 9. Então simplesmente você pode fazer um raciocínio. 7 de 9 significa que ele está perto do fim, ou seja, ele está perto do 1,80. Então eu já sei que é próximo a 1,80. Quanto é? Aí eu posso fazer 7 dividido por 9 e o resultado somar com 1,70, que você vai encontrar aproximadamente 1,78. Tá bom? E a última questão, ele está pedindo o ângulo central. Nós podemos observar claramente que esse ângulo central
é pouco menor que 180 graus, então eu vou buscar um valor próximo a 180. Se eu só tiver uma alternativa que se aproxime de 180, sendo menor que 180, então eu vou observar o que? Dá uns 160, 170, um pouco mais, um pouco menos. Para ser preciso, use a regra de 3, tá bom? Ou você pode observar que 9 do total de 20 corresponde a 45%. 45% de 360 graus, faz o cálculo, vai encontrar 162 graus. Ou montando aqui a regra de 3, tudo bem? E a mensagem: uma longa jornada começa com o primeiro passo, perseverança. Muito obrigado pela sua atenção, espero ter lhe ajudado aí nas dúvidas. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau!